Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho, que está aqui nos estúdios também. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95 e aqueles que acompanham também o programa pelas diversas plataformas. É um prazer estar aqui novamente, Marcos. Olha, hoje nós vamos falar sobre hipercolesterol. Como é que se chama esse nome? Hipercolesterolemia familiar. Hipercolesterolemia familiar. Quase que não saía, viu? Agora, como o nome fala em familiar, essa doença ela é passada de pai para filho? Então, Marcos, sim, ela é primeiro, para poder explicar o que vem a ser, né? Como o primeiro nome é enorme e às vezes difícil de pronunciar, a gente vai dividi-lo, né? Hiper é um prefixo que significa muito, né? Colesterol é colesterol, a gente já conhece, é uma das principais formas de armazenamento de lipídios ou de gorduras no nosso corpo. E que é substrato, inclusive, que ajuda na formação de membranas celulares. Não só tem os seus efeitos ruins que a gente conhece tanto, ele também tem seus efeitos benéficos. Serve como substrato para a formação de alguns glicolipídios, esfingolipídios que ficam na membrana celular, assim como ajuda também na formação de alguns hormônios do nosso corpo. Então, o prefixo hiper é muito, colesterol, é esse que a gente já sabe, e emia é sangue. Então, hipercolesterolemia é muito colesterol no sangue, só isso. E familiar é sim, como você perguntou, se é porque é passado de pai para filho, é sim. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que tenha colesterol elevado em casa e que o pai ou a mãe tem, na verdade eles têm, aquela família tem hipercolesterolemia familiar. Na verdade não é disso que a gente está tratando. A gente está tratando de um grupo específico de doenças que tem uma forma específica de transmissão. A gente chama essa transmissão de autossômica dominante. Isso significa que as pessoas que têm essa doença, que têm algumas particularidades, a gente pode até comentar algumas delas aqui, as pessoas que têm a hipercolesterolemia familiar, elas por terem essa doença nesse formato de transmissão autossômica dominante, você tem uma chance, se você tem, os seus filhos têm uma chance de pelo menos 50% de terem também a doença, pelo menos uma das formas da doença. A doença tem duas formas, a forma heterozigótica, que é uma forma mais branda, e a forma homozigótica, que é uma forma mais grave, mais séria. Então, se o pai ou a mãe tem a doença, então os filhos terão com pelo menos 50% de chance. Eles têm 50% ou 75% ou 100% de chance de apresentar também a doença. Ela é transmitida sim de pai para filho. Nessa forma mais branda, que é a forma heterozigótica, ela afeta aproximadamente 1 a cada 500 indivíduos. Então, é só fazer a conta aqui. A gente tem aí 60 mil habitantes aqui na nossa cidade, deve ter aí pelo menos uns 100, 120 pacientes com hipercolesterolemia familiar aqui na nossa região, nessa forma mais branda. Na forma mais grave, estima-se que seja 1 a cada 1 milhão de pessoas. Então já é mais grave, mas também felizmente é um pouco mais raro. Essa forma grave da doença, Marcos, ela é associada a uma mutação genética, né? Por isso que a gente chama de familiar. Você já nasce com a doença e essa doença ela causa uma mutação genética em que algumas células do nosso corpo, especialmente as células do fígado, elas não apresentam uma proteína chamada receptor de LDL. LDL é o colesterol ruim, é aquele colesterol que fica circulando lá no nosso sangue e que tem uma propensão maior a se depositar nas paredes das artérias, formar placas e entupir as artérias. E esse colesterol, quando está circulando, quando ele passa em determinados órgãos, especialmente no fígado, ele é captado. É como se fosse um ímã, né? Esse receptor é como se fosse um ímã que capta, que puxa o LDL que está correndo dentro do sangue para dentro daquela célula, no caso, para dentro das células do fígado. Na forma heterozigótica, a mutação genética mais comum que existe é essa, é onde você tem algum problema que resulta na diminuição
do número de receptores de LDL colesterol, especialmente no fígado. E isso é o que faz com que o LDL continue circulando. E o colesterol continua circulando e ele continua aumentando, aumentando, aumentando. E isso gera níveis muito elevados, muito mais do que o da população geral, níveis elevados ao extremo de tanto colesterol total quanto esse colesterol LDL. Essa forma de mutação é a mais comum, mas já foram descritas, a gente já conhece mais de 1.600 mutações que causam hipercolesterolemia familiar. Então, na verdade, é um grande grupo de doenças que se apresenta clinicamente da mesma forma. Então, você ter hipercolesterolemia familiar não quer dizer que você tenha uma mutação genética específica. Você ter hipercolesterolemia familiar é você ter o colesterol elevado e ter alguma mutação, pode ser uma dessas 1.600, que vai causar essa expressão clínica da doença, que causa essa elevação dos níveis de colesterol até esses pontos que normalmente não são vistos com os pacientes, normais, que não têm essa mutação. Por esse nome difícil, a doença é perigosa, não? Então, sim. A doença, ela, na verdade, começa a se manifestar já desde a infância, especialmente na forma mais grave. Felizmente é a forma mais rara, mas a forma mais grave, ela começa a se manifestar já desde a infância. As formas mais brandas, a forma heterozigótica, ela às vezes começa a apresentar sintomas um pouco mais na adolescência e no início da fase adulta. Mas os sintomas, eles são muito parecidos. E algumas vezes essa forma mais branda, ela passa durante uma parte da vida, por isso que ela é algumas vezes subdiagnosticada. Eu falei aí, tem pelo menos umas 120 pessoas aqui na região não, aqui em Caicó, né, se a gente contar a região aí vai ter mais gente ainda, pelas estatísticas, né? E como a forma mais branda, ela às vezes causa sintomas mais brandos ou sinais, não é nem sintomas, sinais do exame físico mais brandos, às vezes ela passa assintomática, o paciente não percebe e desenvolve apenas o que a gente chama de aterosclerose subclínica. Você começa a desenvolver placas de colesterol dentro das suas artérias, elas começam a fazer obstrução do fluxo de sangue nas artérias, porém isso não resulta em sintomas clínicos, por isso que a gente chama de subclínica. Então, na forma mais branda, você pode ter um quadro assintomático com aterosclerose subclínica. Na forma mais grave, você geralmente tem, além da aterosclerose manifesta, você tem outros sintomas. Por exemplo, a deposição de colesterol em algumas partes do corpo, especialmente em alguns tendões do nosso corpo, né, no tendão dos extensores dos dedos, ali próximo às juntas dos dedos, no tendão dos cotovelos, por exemplo, uma formação de pequenas placas de gordura próximas às pálpebras, que a gente chama de chantelasmas, e o que a gente também chama de arco corneano, que é uma membrana azulada, azul acinzentada, que se forma dentro da córnea, circundando ao redor da córnea e que corrobora o diagnóstico da doença, principalmente quando ele é encontrado numa fase mais precoce da vida, antes dos 45 anos. Esses são sintomas que costumam aparecer. No caso das formas graves, os pacientes começam a desenvolver aterosclerose, que é essas placas de gordura obstrutivas, e essas placas elas começam a resultar em problemas clínicos, que é o que dá a gravidade à doença. Então, você pode ter infartos de forma bem precoce, antes dos 25 anos. Os pacientes podem desenvolver isso. Essa é a única exceção. Os pacientes, via de regra, você praticamente não considera essa possibilidade de que uma pessoa esteja tendo infarto se ele tem menos de 25 anos de idade. É muito pouco provável. Infarto
por obstrução de artérias. Existem infartos por outras causas, mas infarto por obstrução de artérias, por formação de placas de gordura, antes dos 25 anos é extremamente raro. Nesse caso, quando o paciente tem hipercolesterolemia familiar, é uma coisa que deve se estar atento, porque é uma possibilidade, assim como a obstrução de outros locais, como por exemplo, você pode ter uma obstrução na perna, e aí ter sintomas relativos a isso, uma obstrução nas artérias cerebrais, nas artérias carótidas ou até mesmo nas meninges, e isso resultar em sintomas em um quadro clínico de acidente vascular cerebral. Então é uma doença que pode ter sua gravidade sim, se ela não for diagnosticada, e apenas 20%, infelizmente, segundo as estatísticas, apenas 20% dos pacientes são diagnosticados e uma pequena parcela deles é tratado adequadamente. Então, se ela não for bem diagnosticada, se ela não for tratada, ela pode resultar em complicações, em quadros clínicos que levam à gravidade da saúde do paciente. Doutor Wander, agora, como é que uma pessoa consegue identificar, por exemplo, que está com essa doença? Pronto, Marcos. Para você, como é uma doença genética, que é causada por uma mutação genética, o diagnóstico só viria se você confirmatório, se você conseguir dosar ou comprovar que há uma certa mutação nesse gene que regula, vamos dizer assim, o colesterol do nosso corpo. Não é apenas o gene do receptor de LDL, existem outros genes. O gene da proteína PCSK9, por exemplo, é uma outra proteína, ele também pode resultar em hipercolesterolemia familiar. Mas como eu falei, são 1.600 mutações. Cada teste desse custa alguns milhares de reais. Então você avalie um teste custando mais de R$1.000 e você tem 1.000 mutações para você fazer. Então, para dar o diagnóstico de certeza, você gastaria para um indivíduo apenas alguns milhões de reais, o que não é viável nem no sistema público, nem no sistema privado, nem nos planos de saúde. Isso não é viável para ninguém. Então, isso não é recomendado via de rotina. Existem casos muito específicos onde você seleciona as mutações mais frequentes e tenta fazer a pesquisa dessas mutações para confirmar o diagnóstico quando você está em dúvida, mas isso não é a rotina. Mas essa seria a forma de confirmação absoluta. Como a gente não tem condições de fazer essa pesquisa e essa confirmação absoluta, as metodologias que a gente tem para saber se tem a doença ou não, elas vão a partir de pontos de corte do colesterol. O que é que a gente sabe? Que as pessoas que não têm hipercolesterolemia familiar, elas podem ter hipercolesterolemia, ou seja, ela pode ter o colesterol elevado sem ser esse problema genético. É pelo ambiente, é por alguma outra razão, a gente chama de multifatorial, fatores ambientais, fatores próprios da pessoa, mas não é uma mutação dessas que a gente acabou de falar. E aí o colesterol não se eleva tanto. Nessa doença, o colesterol ele se eleva em valores muito altos. Então é isso que é basicamente utilizado como ponto de corte para que a gente faça o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Essa é a forma americana de se fazer o diagnóstico. Existem três padronizações, né? Existem os critérios clínicos americanos, existem os critérios holandeses e os critérios ingleses, ou não há nenhum critério brasileiro. Então a gente acaba se baseando em um desses três. Os mais comuns são o americano e o holandês. O critério americano ele usa apenas o valor de ponto de corte do colesterol e considera se você tem algum parente de primeiro grau, algum parente de segundo grau, ou se você não tem nenhum parente relacionado a isso, e a sua idade. Então é uma tabelinha. Por exemplo, não tem como eu decorar isso, então eu trouxe a tabelinha aqui. Para um paciente de 20 anos de idade, por exemplo, que não tenha nenhum familiar, um paciente de menos de 20 anos de idade, né, de 18, 19 anos, que não tenha nenhum familiar com história de hipercolesterolemia, e ele apresente o colesterol
total mais do que 270 e o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, mais do que 200, existe uma alta probabilidade de que ele tenha a hipercolesterolemia familiar. Com certeza, nesse paciente, a gente teria 100% de probabilidade dele estar com hipercolesterolemia familiar se o LDL dele, em vez de ser acima de 200, fosse acima de 240. Isso é uma tabelinha, a gente vai procurando encaixar. Se você tem, por exemplo, para uma pessoa com um parente de segundo grau, que tem a hipercolesterolemia familiar, mas que já tenha 30 anos de idade, né? Se o colesterol total dele tiver acima de 280 e o colesterol LDL tiver acima de 200, você já suspeita dessa doença. E aí você, obviamente, já vai você já vai propor para ele um tratamento para que ele reduza agressivamente essa quantidade de colesterol para tentar minimizar os efeitos danosos, que são aqueles que a gente já falou aqui, né? Risco de infarto, de obstrução arterial, risco de AVC. Então é preciso tratar e tratar muito mais cedo. A gente está falando de idades aqui, eu falei 18 anos, 30 anos, é muito mais cedo do que o que a gente normalmente fala para pacientes com colesterol, com infarto, que é 40, 50, 60 anos. Então nesses pacientes a gente utiliza esses critérios. Os critérios holandeses, eles usam a história familiar, aí é uma pontuação que você coloca, né? Então, se você tem um parente de primeiro grau, você pontua mais. Se você tem um parente de segundo grau, aí já pontua menos. Se você tem menos de 18 anos e o colesterol está muito alto, aí você já pontua mais. Se você tem um antecedente pessoal, você mesmo já teve um problema cardíaco jovem, especificamente um problema de infarto ou de angina por aterosclerose, aí você também pontua mais. Se você tem a deposição do colesterol formando esses nódulos nos tendões ou os chantelasmas, que são as plaquinhas de gordura próximas às pálpebras, você também tem uma certa pontuação. Dependendo do nível do colesterol, você também tem os pontos. E aí você junta essa pontuação e se você preencher um determinado ponto de corte, que são 8 pontos, você é diagnosticado por essa metodologia como tendo hipercolesterolemia familiar. Essa é a metodologia que a gente encontra para fazer, porque não tem como a gente pesquisar as mutações em todo mundo. Mas, de uma forma geral, isso nos dá uma ideia muito apropriada para todo mundo. Existe um alto nível de suspeição para hipercolesterolemia familiar se você tiver um LDL, que é o colesterol ruim, acima de 190. Então existe uma probabilidade elevada de você ter alguma forma dessas, pelo menos a forma mais branda de hipercolesterolemia familiar, se você tiver o colesterol LDL acima de 190. Via de regra é uma coisa que já acende uma luz amarela, a gente já fica em alerta para essa possibilidade. Aí é só tentar encaixar, ver se encaixa dentro de um desses critérios que a gente falou aí. Doutor Wander, e a pessoa sente alguma coisa ou não? Não, especificamente pelo aumento do colesterol, não. Do mesmo jeito que a dislipidemia, a hipercolesterolemia, que não é familiar, aquela natural que a gente já falou aqui várias vezes, do mesmo jeito que ela não tem nenhum sintoma, os sintomas são devidos às doenças outras que ela provoca. A hipercolesterolemia familiar também não provoca nenhum sintoma, você não sente nada. Via de regra, nas formas graves, você pode não sentir nada, mas apresentar sinais clínicos. Então, eu não sinto nada, mas quando eu vou ao médico, o médico vai me examinar, ele percebe que tem um arcozinho, tem um círculozinho ao redor da minha córnea, então, azulado. Isso é um arco corneano. Se isso acontecer numa pessoa jovem, abaixo de 45 anos, reforça o diagnóstico. Ou então, tem algumas manchinhas, algumas bolotinhas, vou chamar de bolotinhas que para mim é mais fácil, mas são pequenas placas, são pequenos nódulos amarelados próximos à região da pálpebra. Isso a gente chama de chantelasmas. Se você tiver isso, também aumenta a possibilidade de você ter a hipercolesterolemia familiar. Ou se você tiver os xantomas, que é a deposição de placas de colesterol, de gordura mesmo, junto aos tendões. Então esses são os sinais que o paciente apresenta, mas geralmente ele não costuma se queixar disso, que às vezes passa até despercebido. Os sintomas que se sentem mesmo costumam ser relacionados às doenças que a hipercolesterolemia
provoca. Então, você pode ter um infarto em idades precoces e aí você vai ter os sintomas do infarto, dor no peito, apertando, com suor frio, vontade de vomitar, com palidez, às vezes com falta de ar, vai dar o diagnóstico do infarto e aí se for uma pessoa muito jovem, vai se pensar nessa possibilidade de hipercolesterolemia familiar. Do mesmo modo, acidente vascular cerebral, né, você pode ter uma perda de força de um lado, perda de sensibilidade, tem uma dormência, um formigamento em um lado do corpo, e isso pode ser um quadro de AVC, se for principalmente num paciente muito jovem, atenta para essa possibilidade de hipercolesterolemia familiar. E obstruções arteriais periféricas, nas pernas, principalmente nas pernas, mas também nos braços, que causariam dor ao você movimentar aquele membro. Esses são os sintomas, mas não são sintomas da doença do colesterol alto, e sim das consequências que esse colesterol alto já resulta em outras doenças no nosso corpo. Basicamente é isso. E como é que se trata a doença? É difícil de tratar, viu, Marcos? Mas é difícil de tratar, sim. É difícil de você conseguir atingir as metas. É proposto que para os pacientes com hipercolesterolemia familiar, alguns sugerem que você atinja uma meta de LDL de menos de 50 miligramas por decilitro. Outros autores sugerem que se você chegar em menos de 130 já está bom, porque a gente está falando aqui na forma, por exemplo, na forma homozigótica de colesterol total que chega a 600, a 800, a 1000 de colesterol e colesterol LDL que pode passar dos 300 miligramas. Então, alguns autores são um pouco mais realistas e consideram que se tiver abaixo de 130, 135 já é um bom resultado. Outros são mais agressivos e conduzem da mesma forma que você conduz os outros pacientes que têm doença aterosclerótica. Meta abaixo de 50 de LDL. Só que isso, às vezes, é impossível na prática de você conseguir atingir. As opções terapêuticas que a gente tem, muitas delas são parecidas ou são coincidentes com aquelas que a gente trata o colesterol da pessoa normal. Então, você usa estatinas, só que em altas doses, por exemplo, a rosuvastatina, só que na dose de 40 miligramas, que não é uma dose comumente utilizada no dia a dia. A atorvastatina, só que numa dose de 80 miligramas, que também não é a dose utilizada rotineiramente para os pacientes. Você pode usar a ezetimibe, que é uma medicação auxiliar na redução do colesterol. Recentemente foi lançada uma medicação injetável, uma injeção que você aplica uma vez por mês, que é um inibidor de uma proteína que a gente falou aqui, que é a PCSK9. Você aplica uma vez por mês essa injeção e ele promove uma boa redução de 30, 40, às vezes até 50% do colesterol LDL. E em casos muito, muito, muito excepcionais, com a forma muito agressiva, que você não consegue controlar só com essas medidas, com medicações, comprimidos e injeções, a gente tem duas outras opções, mas que também são opções extremas, que seriam a aférese de LDL, que é como se, de uma forma análoga à hemodiálise. Você vai para uma clínica, faz uma sessão onde o seu sangue é removido, passa por uma máquina, essa máquina ela filtra, fica com a gordura e devolve de volta o seu sangue sem essa gordura. Então a gente chama isso de aférese de LDL. Essa é uma das opções nos casos raros e graves, onde você não controla com os remédios. E a outra opção é, como a maior parte do problema está nos receptores de LDL do fígado, pode ser tentado um transplante hepático. Mas também veja que é uma medida muito extrema, só se o paciente realmente tiver uma condição muito grave para você indicar isso. Via de regra, nas formas mais brandas, que são as mais comuns, você tenta tratar o paciente com remédios e com injeções mesmo. E embora não seja possível conseguir atingir a meta para todos, pelo menos a gente obtém boas reduções do colesterol nesses pacientes. Ok, tem pergunta aqui chegando, vamos lá, bom dia. Bom dia, quem fala aqui é Caçota aqui de São Fernando. Oi, Caçota. Rapaz, eu queria fazer uma pergunta aí, doutor Wade aí, coração, porque é assim, rapaz, eu tenho um problema, e meu coração agora tá acelerando quando eu bebi ele acelerava, aí eu não bebo mais, aí agora aqui a colher acelera. Queria saber por que rapaz, porque eu já fui para o doutor Mills disse que eu tinha aquele negócio, né, fica tonta, a pessoa fica tonta, baby beat, eu não sei chamar o nome. Aí ele pode ir para tomar café, fumar, um bocado de coisa aí. Eu deixei, mas eu não deixei no café não. Aí e fumo também. Aí eu
Ele agora tá acelerando assim sem um bebê. Que quando ele dá uma acelerada, eu noto ele fica meio ligeiro, sabe? Eu boto a mão assim em cima, eu noto ele meio acelerado um pouquinho. Você pergunta aí, doutor Wade, aí se é do cigarro mesmo, ou é do café. Agora, aí eu tô tomando mais o leite que o café agora. Eu boto só uma coisa do leite e tomo mais o leite. Aí pergunta ele se é bom ficar tomando só o leite mesmo, que é ruim. Não é direto não, sabe? Aqui é acolá. Eu noto ele acelera. Não tomo café também. Aí você pergunta ele aí se Na hora, é do Caçote. café. Obrigado, amigo. E aí, doutor Wander? Bom dia, Caçote. Um abraço para você e para o pessoal de São Fernando. Obrigado pela São José pergunta. Seridó. É São José? Eu entendi Cir- São Fernando, desculpa. São Fernando. É. Então foi o que entendi errado. Então. Bom, um abraço para São Fernando e para São José também. Os dois estão na escuta, tenho certeza. Vamos lá, sua pergunta foi interessante. O que você sente a gente chama de palpitações, tá certo? Pela maneira como você está descrevendo aí, essas palpitações elas sugerem a possibilidade de que a gente esteja diante de uma arritmia, sim. São Fernando. São Fernando mesmo? Pronto, beleza. Mas eu não vou deixar São José sem um abraço também não. Um abraço pessoal de São José. O que você sente, Caçote, são palpitações. Isso associado ao consumo elevado de álcool que você tinha antes, sugere a possibilidade sim de que seja uma arritmia cardíaca, que é quando o coração ele não bate na sua sequência normal. O coração ele tem uma harmonia, ele tem uma melodia que ele vai ali batendo constantemente, frequentemente, né? Quando essa melodia ela sai do ritmo, quando a banda para de tocar no seu ritmo correto, a gente chama de arritmia. Fica uma coisa descompassada, fica fora de compasso e às vezes o paciente sente o sintoma que são essas palpitações, essas pancadas dentro do peito. Não existe um fator único que seja precipitante, que seja causador do sintoma da palpitação. Então, para quem tem arritmia, você não adianta apenas você reduzir ou eliminar o álcool. Algumas outras medidas são necessárias. O cigarro é um fator que também pode aumentar, o consumo elevado de cigarro, na verdade, aumenta a pressão arterial, isso pode resultar em alterações que resultam em arritmia, né? A nicotina do cigarro ela aumenta o tônus periférico vascular, e isso pode alterar a hemodinâmica do paciente e o corpo, ao perceber isso, tenta compensar de alguma forma no coração. Isso pode resultar num aumento de arritmias, embora não seja tão frequentemente associado quanto ao álcool. Já o café, sim, o café costuma ser correlacionado, costuma ser associado à presença das arritmias, e, via de regra, a gente pede aos pacientes, sim, para pararem o consumo de café, uma vez que a gente tem o diagnóstico de arritmias. No seu caso, não está definido ainda esse diagnóstico, pelo que eu percebi, mas há uma forte suspeita, né? Quando você me pergunta se pode tomar só com um pouquinho de café ou se você toma só o leite, a sugestão que eu daria inicialmente era de que você tentasse o café descafeinado, quando você tem uma redução de mais de 97% do teor de cafeína do café, você preserva o sabor, né? Pelo menos ele fica muito parecido o sabor com o sabor do café original, e você não tem a cafeína, que é o principal elemento que pode causar nesses casos a arritmia, que pode resultar nas palpitações. Mas um outro conselho que eu dou é que você procure uma avaliação para tentar confirmar de fato se é uma arritmia ou não, e se essa arritmia ela é simples, pode só ser acompanhada, precisa ser tratada com medicações, precisa de alguma outra conduta mais séria, porque no meio do diagnóstico de arritmias a gente tem desde coisas muito simples até algumas que são bem complexas e graves e que colocam a vida do paciente em risco. Então, além de tomar a sugestão de tomar o café descafeinado, eu sugiro também que você faça uma avaliação para saber se é uma arritmia mesmo ou não. Olha, eu sou viciado em café, né? Só que de uns 2 meses para cá eu fui orientado a parar de tomar café. É impressionante quanto você se sente melhor. Café é bom, mas tem hora que realmente você tem que abdicar, né? Na verdade, talvez o problema aí tenha sido as primeiras palavras aí. Eu sou viciado. Muitas vezes, muitas pessoas não consomem café em uma quantidade que pode ser acima daquela que a gente considera saudável
para o nosso corpo. Então, você consumir uma garrafa de café por dia, 1 litro de café por dia, muito provavelmente essa quantidade de café e a cafeína que está sendo ingerida aí, ela pode estar produzindo sintomas ou uma sensação inapropriada no nosso corpo. Você tomar o café só no café da manhã, aquela xícarazinha, às vezes nem se toma a xícara inteira, aparentemente não faz mal, especialmente para quem não tem doença cardíaca e nenhuma outra doença que proíba, né? Doença do refluxo também, ela é muito afetada, gastrite, ela é muito afetada pelo café convencional e para quem não tem essas doenças, não tem gastrite, não tem refluxo, não tem arritmia cardíaca, uma xícarazinha de café aparentemente não faz mal não. Existem até alguns estudos, que nem os estudos do álcool, que mostram que um consumo moderado, um consumo pequeno de café, ele faz bem para a saúde. O problema aí é o vício, o que a gente chama de vício, que na verdade é o exagero do café. Você tomar 6, 7, 8 xícaras por dia, uma garrafa inteira de café em 24 horas, e isso é o que pode produzir sintomas e disparar, como a gente chama, o aparecimento de doenças. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Dantas e doutor Eider. Bom dia. Eu gostaria que você perguntasse a ele, Marcos, porque meu esposo, quando ele bebe bebida alcoólica, ele fica sufocado, tipo como se ele tivesse engasgado, faltando fôlego, apertando a garganta dele, assim como se tivesse algo voltando. Como ele fica sem fogo, sabe? Sem fôlego. Aí eu queria saber o que era, assim, mais ou menos, se ele tinha uma noção. E ele, do Wander? Então, tem duas possibilidades aí. Uma é de que você tem alguma alteração hemodinâmica. Hemodinâmica é circulação, tá certo? Hemodinâmica é a forma da dinâmica dos fluidos, especificamente do sangue do nosso corpo. Então, alguma alteração hemodinâmica é uma alteração na circulação que pode estar repercutindo no coração. O consumo de álcool eleva a pressão arterial e nos pacientes que têm esse consumo exagerado, essa elevação da pressão arterial pode sobrecarregar momentaneamente o coração e fazer com que ele fique no que a gente chama de insuficiência ventricular. E aí essa insuficiência ventricular acaba não conseguindo receber adequadamente o sangue que vem oxigenado do pulmão. Esse sangue ele fica acumulado na região do pulmão e provoca sintomas como cansaço, essa sensação de sufocamento e esse aperto. Mas a nossa ouvinte deu também um sintoma, ou descreveu um sintoma aí, que sugere outra das possibilidades, que é a de doença do refluxo. Ele diz que tem como se tivesse alguma coisa voltando. Entendo eu, né, penso eu que ela se refere a algo voltando aqui na região no meio do tórax, né, como se estivesse voltando do estômago para a região da garganta, e isso sugere, especialmente se voltar queimando, que a gente chama de pirose, sugere a possibilidade de doença do refluxo gastroesofágico. Então, são essas duas possibilidades. Ele pode estar sofrendo de insuficiência ventricular, ele está tendo uma sobrecarga ventricular por conta de uma alteração hemodinâmica, toma álcool, o álcool aumenta a pressão, o coração não está dando conta e começa a ficar sobrecarregado e sobrecarrega por consequência o pulmão e causa esses sintomas de insuficiência ventricular, ou ele pode ter doença do refluxo. Não dá para esclarecer por completo apenas com esses 4 sintomas, seria preciso uma avaliação, mas de fato não tem algo de correto não. A primeira medida, obviamente, é parar de beber, né, para não causar esses sintomas, mas mesmo assim ainda investigar se existe alguma outra coisa a mais aí. Doutor Wander, bom dia. Me tira uma dúvida. Meu pai fez ponte safena em Natal e não teve como voltar ao retorno por causa do coronavírus. Então ele precisa de um atestado comprovando que ele fez a cirurgia para poder dar entrada num benefício. Minha pergunta é, só o cirurgião pode dar ou outro cardiologista poderia dar também? Para um outro cardiologista dar, ele precisaria ter acesso a um documento que a gente chama de relato cirúrgico. Então isso precisaria ser conseguido em Natal também. Esse é o grande problema que a gente vai ter aí nessa situação, né? Para poder entender a situação do paciente, entender o que é que foi realizado, seria preciso ver todos os exames prévios do paciente. Certamente ele fez um cateterismo cardíaco. Antes do cateterismo, pode ou não ter feito um teste ergométrico, um ecocardiograma, uma cintilografia. Isso depende de caso para caso, mas seria preciso avaliar todos esses exames e, além disso, avaliar a cirurgia cardíaca em si, para ver o que é que foi feito,
como foi feito, como foi o procedimento como um todo. Isso implicaria em ter que ir a Natal para conseguir infelizmente ter que ir a Natal para conseguir essa documentação. Então, outro cardiologista pode fazer esse relatório, principalmente o cardiologista que fez o acompanhamento. Imagino eu que houve algum diagnóstico antes dele chegar na sala de cirurgia. Normalmente não se vai fazer uma cirurgia de ponto de safena da noite para o dia. Você passa por uma avaliação, costuma ser acompanhado com o médico cardiologista, faz algum diagnóstico e aí depois desse diagnóstico é indicado ser feita essa cirurgia. Então esse mesmo médico cardiologista que já fez esse acompanhamento, ele poderia dar esse laudo sim, mas para isso ele precisaria do relatório cirúrgico. Tem ouvinte conosco, falo com quem? Bom dia. Bom dia, com Lúcia. Oi, Lúcia. Às vezes eu sinto meu coração batendo bem acelerado, parece que tem a sensação que vai sair. Aí eu gostaria de saber se pode ter algum problema cardíaco. Você entendeu, doutor? Bom, entendi sim. Bom dia, Lúcia. Você disse que às vezes sente o coração acelerado e queria saber se isso pode ser um problema cardíaco. Pode sim. Não quer dizer que é, certo? Mas existe a possibilidade. Se a sua pergunta era só se pode, esta é a minha resposta. Essa sensação de coração acelerado é aquilo que a gente falou antes no caso do nosso amigo Cassotti. O que a gente chama de palpitações. Essas palpitações, elas podem estar correlacionadas a algumas doenças cardíacas. A doença cardíaca que mais causa palpitações é a arritmia cardíaca, que na verdade não é uma doença específica, é um termo genérico para uma série de doenças, um conjunto de doenças, mas existem outras doenças cardíacas também que podem causar palpitações e existem outras doenças não cardíacas que também causam palpitações. Por exemplo, algumas crises de ansiedade paroxística, por exemplo, ou crise de pânico, você pode sentir a queixa das palpitações e se assemelhar de uma forma muito, muito grande a uma crise de arritmia que você está tendo. Então, não é o único diagnóstico que a gente tem. Levanta a possibilidade, a gente fica em alerta para essa possibilidade, mas não é a única. Existem outras possibilidades também. Ok, tem mais pergunta aqui chegando. Doutor Wander, eu sei que o assunto não é esse, mas queria saber sobre a arritmia, porque meu esposo tem e quando ele trabalha mais esforçado, sente tonturas, vontade de vomitar, dor de cabeça. Queria saber se tem a ver com o coração ou a pressão. Pode ter a ver com os dois, certo? A arritmia, ela pode causar sim essa tontura, essa vontade de vomitar, essas náuseas, e esses sintomas, eles podem ser reflexos do que a gente chama de instabilidade hemodinâmica. A gente falou desse termo agora há pouco, né? De hemodinâmica, que na verdade é a forma, a dinâmica como os fluidos do nosso corpo se comportam, especificamente o fluido sanguíneo se comporta. Então, o que acontece? O coração é o motor, né? É a bomba que bombeia o sangue, faz esse nosso sangue circular. Sem o coração estar funcionando adequadamente, o sangue não circula adequadamente. Quando você tem uma arritmia, o coração ele passa a bombear o sangue de uma forma descompassada. Se essa arritmia ela for muito acentuada, você pode ter uma alteração grave ou uma alteração séria nessa circulação de sangue do nosso corpo. Um dos primeiros órgãos que passa a sentir isso é o cérebro, porque recebe 20 a 25% do sangue do nosso corpo pode ser direcionado para ele devido à sua demanda muito grande. Então, se você não tem um bombeamento de sangue eficaz pelo coração, se a arritmia está instalada e ela atinge uma determinada gravidade, esse sangue ele não circula bem e você começa a sentir alguns sintomas. Tontura pode ser um deles, náusea, vontade de vomitar pode ser outro, suor frio, palidez na pele também podem ser sintomas. E eles são sintomas de instabilidade hemodinâmica. Provavelmente, nesses casos, a pressão está baixa porque o sangue não está circulando adequadamente. Então, a sua pergunta é a arritmia ou é a pressão? Provavelmente são as duas coisas. É a arritmia que pode estar causando uma queda da pressão arterial e resultando nesses sintomas.Essa é apenas uma possibilidade. Existem outras também, mas diante do que você descreveu aí, isso precisa ser considerado. Ok, gente, 7h57, confirmando 7h57, Dr. Wander Weyden, ele é médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui na cidade de Caicó. Telefone de contato 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander,
Até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado, Marcos. Até quinta. 7 horas.